agradecer aqui. Estamos começando o segundo podcast do nosso podcast da RUV. Eu sou o Michel Alan, criador de conteúdo e head de parcerias aqui da UV. E hoje eu vou estar conversando com o Valmor, da Cadalora. O Valmor, ele é casado, tem 3 filhos, 2 netos, além de papai, também é marido. E o Valmor também é pastor e empresário. Hoje ele trabalha com restaurante, desde 1981 e chegou à cidade de São Paulo em 2002. Em 2003, o Valmor adquiriu a sua primeira unidade de pizzaria e hoje já são 17 unidades. E eu quero conhecer um pouquinho da história do Valmor. Quero aqui abrir o microfone para o Valmor estar se apresentando e contando um pouquinho da sua história e contando pra gente um pouquinho também da Cadalora aí pra gente. Primeiramente, muito prazer, viu, Valmor? Prazer é meu. Obrigado pelo convite, Michel. É uma honra estar aqui com vocês. É muito bom poder participar e principalmente falar de uma coisa que eu sou apaixonado. Eu amo o que eu faço, em ambas as situações daquilo que eu tenho exercido, eu sou muito apaixonado. Comida é algo que me motivou desde pequeno, né? Eu cresci dentro disso, então é um prazer mesmo poder bater esse papo com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história também. Show demais. O prazer é todo nosso estar te recebendo aqui. O Valmor já é cliente da gente aí há mais de 2 anos, já utiliza a OpenPix em todas as suas unidades de pizzaria. E, claro, é sempre uma honra ter um cliente da envergadura do Valmor aqui com a gente. Valmor, queria que você me contasse quem é você, o que você gosta de fazer aí na sua vida e como que surgiu aí esse desejo, essa paixão, como você bem disse, esse amor aí por esse segmento, por essa área. Bom, falar um pouquinho do Valmor, né? O Valmor hoje tem 54 anos, beirando aí os 55, muito próximo. Sou casado há praticamente 30 anos, estamos juntos, eu com a minha esposa, Sandra, que é a minha parceira, minha companheira nessa caminhada, que aprendeu a caminhar também nesse ramo, já que ela não vinha dessa área de alimentação, né? Mas a gente vive juntos. Temos 3 filhos, hoje o segundo neto aí, há 20 dias de acabou de nascer. Show demais, parabéns. Obrigado. Essa semana estamos saindo de viagem para conhecê-lo, né, já que eles não moram aqui, e estamos bastante ansiosos. Além disso, tenho minhas empresas todas, também, como você mencionou no início, também sou pastor hoje de uma igreja em Alphaville, no qual faço parte, juntamente com demais pastores lá. No ramo de alimentação, como você me perguntou, como surgiu, eu falo que a necessidade nos levou a isso. Quando eu estava com meus 10 para 11 anos, meu pai, após perder o emprego, surgiu a ideia de um restaurante que estava para arrendar na cidade e dali a gente iniciou. Então, eu meio que fui colocado dentro desse ramo. Show. Através de uma necessidade. E daí, depois disso, nunca mais saí. Maravilha. Então, o seu primeiro contato foi com um restaurante. Show de bola. Com restaurante. E aí, na sua trajetória, você veio aqui para São Paulo, correto? Exato. Isso foi no Paraná, né, em Maringá, para ser mais específico, em 1981, quando a gente iniciou. Lá eu fiquei até 2002. Show. Em 2002, a gente resolveu separar a sociedade a qual eu tinha juntamente com meu pai já na época. E nessa mudança de sociedade, a gente acabou abrindo outros negócios, os quais não deram muito certo. Aqui em São Paulo? Não, no interior ainda. E o fato de não ter dado certo, ou seja, quebrei, vamos usar exatamente essa palavra, me fez vir para São Paulo. Primeiramente por causa da minha esposa, que ela veio devido à área que ela atuava, era uma área muito forte em São Paulo, ela veio para alguns projetos. E na sequência eu acabei vindo também. Vim através de um convite para desenvolver um trabalho para um pessoal que estava inaugurando alguns restaurantes, uma rede de restaurantes. E em cima disso eu acabei vindo para São Paulo, fiz um período com esse pessoal e aí foi onde surgiu, depois de várias caminhadas e vários tropeços, surgiu a primeira unidade. Muito rápido, inclusive, nesse período que a gente chegou em São Paulo, né? Mas daí acabou surgindo essa primeira unidade a qual a gente adquiriu. A primeira unidade, ela nasce, então, em que ano? Eu adquiri ela em agosto de 2003. 2003. Show. E a primeira unidade fica no Butantã. No Butantã. E essa é a matriz até hoje. Ela é uma unidade que ela já existia, né? Era uma pizzaria de bairro, como a gente costuma chamar, e chamava muito isso em São Paulo, né? Já que não existia grandes redes naquela época. Ela é uma pizzaria de bairro desde 1992. Era um casal que era o proprietário dela, eles tinham mais um funcionário. E aí, em 2003, eu acabei adquirindo essa pizzaria. Hoje, a gente continua no Butantã. Até ano passado, eu mantinha esse ponto ainda, porque era um pontinho de 40 metros.
tinha um valor todo para a gente, então eu não conseguia, assim, eu fui mantendo ele aberto, apesar de já ter outras unidades próximas, inclusive, muito maiores, e a gente segurou ele até ano passado. Aí, ano passado, a gente entendeu que já era o momento de realmente encerrar, mas eu estou a 50 metros, a gente pegou um outro espaço maior e tal, né? E aí transformou isso no... Havia um sentimento, né, pela unidade, por ter sido a primeira, por toda a história. Imagino eu que passa uma... Passa um filme todos os dias, né? A gente, quando a gente, hoje vindo para cá, inclusive para gravar, né, vem toda a história, tudo que a gente construiu, né? E o que aqueles 35 metros com um funcionário, quando eu peguei em 2003, se transformou hoje, né? Sim. Não, e eu imagino o quão gratificante deve ser você passar por tudo isso e ver aonde a Cadalora chegou, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta e queria entender com você o que fez a Cadalora crescer tanto nesse curto período de tempo. Porque no Brasil a gente sabe que tem empresas que nascem e morrem, às vezes no mesmo mês. E você deu vida à Cadalora e ela só prosperou, ela só se multiplicou. Eu tenho como um princípio, né, que se não fosse a mão de Deus, você vai me ver falar muito disso, porque se não fosse isso, com certeza nós também não teríamos avançado. A gente sempre trabalhou muito, né, até a necessidade nos fez esse trabalhar muito, querer e precisar, né? Então a necessidade nos levou muito a isso. Mas em todo o tempo eu não posso dizer que foi simplesmente o meu trabalho. A gente viu realmente as coisas acontecerem muito rápido, como você colocou. A gente teve um crescimento e um reconhecimento da marca no período pós a gente ter pego muito rápido. Então eu sou muito grato a Deus daquilo que Ele fez. A gente, como eu sempre falo, eu, Valmor, minha esposa Sandra e os funcionários que foram chegando, eu falo isso funcionários porque eu inclusive estava com ela ontem, né? A gente estava na reunião de treinamento ontem dos nossos funcionários, mas eu tenho a minha primeira funcionária e ainda continua comigo até hoje. Então a gente realmente naquele início ali a gente trabalhou bastante. A gente realmente... E isso tudo fez uma diferença. Como eu te disse, eu vivo comida, pizza, já são 43 anos para 44. Mas esses últimos anos, as coisas realmente mudaram muito, né? O processo, a maneira de como conduzir os negócios, teve uma evolução muito grande. E naquela época, tudo que a gente foi trazendo para aquela região nossa foi sendo um grande diferencial. Então, a gente sempre estava à frente do mercado. E isso também nos fez realmente dar esse salto grande e rápido, né? E aí depois vem as dificuldades de fazer essa gestão, né? Porque você cresce, muitas vezes ainda sem uma estrutura, sem uma equipe, né? Sim. Então, assim, eu falo que toda semana, para mim, era um aprendizado grande. Eu já vinha de casas grandes, como eu te disse lá atrás, né? Eu trabalhei, meu pai ainda mantém restaurantes no Paraná, e são casas grandes, antigas e muito boas. Então, a gente estava acostumado com um certo volume, né? Show. E aí, de repente, eu vim para uma loja que eu peguei ela fazendo 30 pizzas num sábado. Então, para mim, aquilo ali era tranquilo. Mas, à medida que as coisas foram surgindo, foi aumentando rapidamente o crescimento, né? E a estrutura, às vezes, não estava compatível. Então, você tinha que se virar. Não dava para queimar o cliente, né? Sim. E é aquilo, né, Valmor? Eu acho que você soube se contextualizar com o momento. Porque em 2002, 2003, ali, não tinha a força que a mídia tem hoje, que as redes sociais têm hoje. E acredito que, de certa forma, você foi se contextualizando para poder entrar nesse mundo midiático também, né? As mídias sociais te ajudaram a alavancar? Eu falo que as mídias sociais, naquela época, né, era o... Telefone? Era o telefone e a panfletagem. Panfletagem. Então, eu até falo, a minha necessidade me fez, por exemplo, né, os meninos, eu tenho hoje uma equipe muito grande de entregadores. Às vezes, quando eles me perguntam, mas você entregou pizza já? Eu falo, de vez em quando fazia uma outra de carro, né? Não, mas porque você conhece todos os endereços, principalmente nas primeiras unidades, né? Sim. Mas, na verdade, o que acontecia? Naquela época, você não tinha hoje a facilidade que nós temos hoje. Isso que nós estamos fazendo aqui não existia. Sim. Né? E se existia, não tinha os acessos, né? Como é a facilidade hoje. Então, o que eu fazia? A necessidade me levava o quê? Toda manhã eu saía de casa, minha esposa ia para o trabalho, os filhos para a escola e eu ia para a rua. Um panfletinho de rua em rua. Você mesmo fazia essa mesmo. Não tinha dinheiro naquela época para pagar ninguém, não. Show. Então, era eu mesmo. E aquilo ali me fazia o quê? Por isso que eu falo que eu sou muito grato a Deus. Porque eu passava em algumas ruas entregando
o panfletinho, colocando na caixinha de correio, às vezes na rua, entregando para um, para outro ali. E é naquela mesma hora, Deus, hoje eu preciso vender. À noite eu estava no telefone, porque eu também era o atendente, né? Show. Eu era atendente, eu era o caixa. Às vezes eu estava dentro do forno, porque eu também gosto e faço, né? E aí eu vi aquele endereço que eu tinha passado durante o dia tendo o resultado à noite. Então isso era muito gratificante. Então lá atrás era isso, né? A mídia social era isso. E a gente veio com algumas diferenças. Naquela época não existia máquina de cartão. Não tinha um pagamento online. Máquina de cartão era só presencial, né? Era cheque, dinheiro, ou o cliente tinha que vir até a loja passar o cartão. E a gente já tinha uma modalidade que eu trouxe lá do Paraná, que era aquela venda autorizada, digitais. Na verdade, a gente fazia a caneta num papelzinho, passava na máquina e levava para o cliente assinar em casa. Show. Primeiro foi uma luta, os clientes entender isso, né? Eles não queriam passar os dados do cartão, mas já começou ali um diferencial que a gente trouxe, né? E aí depois a gente foi criando algumas alternativas. Por exemplo, na minha região, segundas-feiras não se abria. A gente começou a abrir. Pizzaria na região fechava às 11 horas da noite. A gente já esticou o horário para meia-noite, finais de semana para 1 hora. E isso tudo foi construindo, né? Hoje em dia, como você fala, hoje nós temos uma facilidade. Hoje as redes sociais, né, tudo facilita muito, né? Então hoje você grava um negócio aqui, posta ali e já está tendo um resultado na sequência, né? Bem feito, um trabalho bem feito, você colhe muito mais rápido os frutos, né? Sim. Mas são os novos desafios também para quem vem lá de trás, né? Aprender a conviver com essas mudanças todas, né? Sim. Então, sempre eu falo, a gente vive constantemente em desafios. Desafios e aprendizados, né? Aprendizados. Me permita me contextualizar aqui um pouquinho contigo, Valmor. Você compartilha, então, do pensamento que aquele que carrega a preciosa semente andando e chorando trará consigo, sem dúvida, os seus molhos cheios de alegria. Você falou muito sobre plantio, o senhor falou muito sobre valores, e eu acho que, poxa, eu não esperava ter uma conversa tão legal assim, eu acho que a gente tá entrando num momento legal. Eu falo que, eu sempre coloco o seguinte, que não tem uma lágrima que é em vão. Toda lágrima, ela tem um porquê, mas ela também vai ter um resultado. Show. Então, isso é o que me move. Eu posso dizer para você, eu sei o que é a dor de ter, perder, e não é só perder, é perder muito e ficar, inclusive, negativo. E muitas vezes não ter nem perspectiva, né? Naquela época, quando nós pegamos a loja, a primeira unidade, na minha cabeça era manter minha família. Conseguir escola, pagar o aluguel, tal. Esse era... Mas daí aquelas lágrimas, como você mencionou, né? Aquela semente, ela gerou outros frutos, né? E aí a gente tem que entender aquilo que tem para acontecer nas nossas vidas, aquilo que é um projeto de Deus sobre as nossas vidas. Sim. Então, a minha gratidão ela é sempre em cima disso, sabe? Eu imagino você, quando você disse que, poxa, eu mesmo era o cara que fazia panfletagem. Imagino que esse período foi um período de plantio, foi um período de muitas lágrimas. E hoje a gente pode presenciar aqui a colheita de forma extremamente alegre. Sim, é interessante essa colocação sua. Ontem, como eu te falei, hoje eu lido mais diretamente com os meus supervisores e gerentes de unidades. Show. Então, hoje são 40 gerentes hoje, dentro da nossa estrutura. E ontem eu estava falando sobre isso, né? Porque eu tenho lá pessoas... Minha equipe é uma equipe realmente já de longas datas. Eu tenho funcionários de 22 anos, de 20, de 15, 18. A gente tem uma equipe realmente que permanece, né? Minha rotatividade é muito baixa. Inclusive, até a nível de motoboys, entregadores, né? Que a gente fala também, porque a gente tem todo um sistema de registro, CLT, tudo. Isso faz com que o pessoal fique mais tempo com a gente, né? E eu estava falando exatamente sobre isso, sobre essa questão do plantar, né? Muitos deles me viram todos os dias dentro de uma cozinha, preparando coisa, montando, tal, fazendo tudo que tinha, desde compra, indo para o Ceasa, fazendo. Muitos deles viram esse processo. E muitos deles têm visto, né, ao longo desses últimos anos, esse distanciamento, ou seja, eu indo para uma outra direção. Aí eu falei exatamente isso ontem, tive uma oportunidade de estar com eles e estavam tendo um treinamento, mas eu cheguei para participar um pouquinho, e eu falava exatamente isso, a questão da importância de você semear para colher. Falei, então, hoje o fato de eu hoje quase não estar na minha operação em tempo integral, noturno, eu já não opero já faz muito tempo, né? Hoje eu tenho um outro trabalho de gestão mesmo, e isso não precisa eu estar dentro das unidades, até porque eu não poderia estar em todas ao mesmo tempo, então não faz sentido ter que ficar preso numa. Essa é a minha visão, né? Então, hoje eu preparo uma equipe, preparo pessoas para dar sequência.
Mas isso é o que eu plantei lá atrás e eu estou colhendo hoje. Então, hoje, até eles brincaram comigo, porque nesses últimos dias, o lugar que eu menos fui foi nas minhas lojas, né? Ou seja, no meu escritório. E aí eu falei exatamente para isso eles ontem como gerentes. Falei, a importância de vocês plantarem um trabalho bem feito de vocês dentro das unidades. Então, muitas vezes, hoje, vocês precisam ainda estar fazendo, executando uma série de coisas que, se vocês fizerem realmente o plantio legal, o treinamento, né, vocês vão colher lá na frente. Ou seja, vocês vão estar mais só cuidando do que tendo que executar, né? Então, é a questão, é o que você falou, é realmente lançar a semente, mas lançar de uma forma correta e certa, honesta. Show. E os frutos vão vir, não tem como não vir. Show. Pessoal, pra vocês verem como que é a história do Valmor, né? Valores, princípios e nada além disso. E obviamente, muito trabalho. Valmor, me diz uma coisa. Dentro disso que você está me falando, eu sei que tem uma sinergia do dono da pizzaria, né? Do Valmor, junto com os seus mais de 300 funcionários. Mas também envolve o cliente, porque sem o cliente, sem o consumidor, não existe preparos, não existe despachos ali de pizzas, correto? Então me diz uma coisa, como é que os seus clientes começaram a te buscar, começaram a te procurar lá quando você iniciou? E como que você vê hoje, né, com toda a facilidade que a gente tem, o relacionamento que a cada loja tem com os seus clientes? Porque acredito eu que tem cliente que é fidelizado desde 2003 com você. Assim como todos os dias surgem novos clientes. Não, com certeza. A gente tem, né? Até porque nós estamos falando aí de 2003 para cá, já são 21 anos, então nós já temos uma geração que chegou, né? Sim. A gente tenta, apesar de todas essas mudanças, de todas as melhorias, né, que acontecem todos os dias, né? No sentido que muitas vezes a tendência é distanciar-se do cliente. Mas a gente tenta preservar isso. Nós temos algumas características dentro das nossas unidades. A gente estabelece ainda... O meu foco maior é delivery, né? Então, isso já se torna uma dificuldade grande. Eu falo que 95% do meu patrimônio... Meu patrimônio não é as minhas lojas bonitas, um monte disso, fornos, tudo que tem lá. Sim. Meu patrimônio, na verdade, é o cliente. Porque se ele deixar de existir, meu negócio acabou. Sim. Tá? Então, eu falo muito isso, inclusive, para alguns que começam hoje... Até tive a semana passada conversando com uma pessoa que ela começa muito focado na dependência. Quando eu falo dependência, ela vai abrir um nicho delas dependendo exclusivamente de um aplicativo. Vou usar essa situação. Amanhã esse aplicativo está fora do ar, está fechado, deu qualquer problema, o negócio dela parou também. Então, eu acho assim, a gente construiu uma situação dentro do nosso negócio que eu ainda mantenho uma venda por telefone, eu tenho uma venda pelo aplicativo próprio que é muito forte, a gente tem os outros aplicativos do qual a gente também trabalha, né? Mas a gente ainda preserva algumas características que é justamente para não tirar que foi o nosso principal ingrediente, eu vou dizer assim. Porque hoje... Nós vivemos numa cidade como São Paulo que todos os dias são milhares de pizzas. Temos excelentes profissionais, excelentes casas, excelentes pizzarias dentro de São Paulo. A concorrência é muito grande. A concorrência, né? Ela é grande. Mas eu falo que eu tenho uma visão diferente de tratar de concorrência. Sim. Porque eu falo que isso me motiva. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas, né, com quem está abrindo do lado e tal, e esquece de se preocupar com o seu negócio. Sim. Porque o meu cliente ele só vai sair da minha loja se ele morrer ou se eu tratar ele mal. Sim. Senão ele não tem motivos para sair. Ele pode até experimentar uma coisa nova, que isso faz parte, né? Não dá para me falar que o cara vai comer 30 dias por mês comigo. Sim. Mas a minha marca tá, se eu fizer um trabalho sempre correto, honesto e bem feito, tá na cabeça dele. Show. Ele vai estar presente. Então a gente tem hoje alguns processos dentro da nossa unidade que a gente mantém até desde lá de trás, que é, sabe, desse contato com o cliente. A gente, todas as unidades, mesmo sendo focado em delivery, a gente, quando tem o contato de telefone e nos próprios aplicativos, a gente tem a direção do cliente poder vir retirar no balcão, onde a gente tem um contato maior, né? Então, a gente tem algumas unidades minhas que eu tenho realmente uma retirada de produto legal, o pessoal vem mesmo. A gente tem alguns projetos de aberturas de lojas em regiões, em locais específicos que também facilitam isso. E o principal de tudo, para nós faz uma diferença muito grande, é o pós-venda. Sim. Esse pós-venda a gente faz ainda, a gente tem pessoas dedicadas para isso hoje. Então, isso aproxima, que é uma coisa que não é comum ser feito. Sim.
principalmente quando a gente fala em pizzarias, em empresas, né, de pequeno porte, de bairro, porque mesmo pelo volume que nós temos, a estrutura que eu tenho hoje, que a marca é reconhecida, mas a gente é tratado como uma empresa local daquela região. Eu estou em Osasco, onde eu estou ali, eu sou para aquele público ali. Então, eu tenho que me identificar com aquela região. E, como eu disse, eu tenho em várias regiões, a gente tem lojas hoje, e cada uma, o produto é o mesmo, mas em cada uma tem um processo diferente de trabalhar, no sentido de como lidar. Eu tenho aquelas que eu sei que 6 horas da tarde já estou vendendo, outras que vão começar mais tarde, outras que os pedidos realmente vão terminar no final da noite, outras que já param 10h30 da noite. Param no sentido assim, já diminui muito, né? Sim. Então, você tem que ir se adaptando com isso. É se encaixando em cada lugar, sabe? Show. Não tem como fugir muito disso. Show demais. Bom, e pessoal, vocês estão ouvindo aqui o Valmor falar, né? Eu ouço, principalmente da juventude atual, Valmor, eu ouço muitos jovens achar que assim, eu vou sair do meu CLT, vou abrir um negócio e não vou trabalhar mais. Vou ter mais tempo de vida, vou ter mais... E na verdade, hoje o Valmor pode até ter uma certa qualidade de vida melhor. Mas lá no começo, se tinha uma coisa que acontecia, era o oposto disso. Esse mito de que quando eu me tornar empresário, eu não trabalho mais tanto, é uma mentira. Porque quando você se torna empresário, na verdade, você trabalha 2, 3 vezes mais que quando você é CLT. Porque quando você é CLT, você tem só aquela pequena responsabilidade, né? CLT você tem o teu compromisso. Sim. E aí cada um administra... E a sua pequena carga horária. A sua carga horária, né? E aí cada um também faz como quer. Sim. Mas eu até falo que mesmo nessa questão do CLT, quando você está lá, se a pessoa tem sonhos e projetos, ela vai se dedicar muito mais. Ou seja, ela não vai só cumprir a sua carga horária, ou ela está se qualificando fora do horário, ou ela está se doando mais. Então, é tudo uma questão de você entender aonde você quer chegar. Sim. E como empresário, eu vejo na mesma situação. Eu recebo muitas pessoas, né, ao longo do ano, sempre, todo ano a gente tem alguns eventos, do qual a gente participa em São Paulo, vem pessoas de fora e eles aproveitam a oportunidade de estar junto, a gente trocar ideias, conversar. Aprendo muito, mas também me disponibilizo também a compartilhar um pouco da nossa história junto e mostrar. Mas eu também recebo pessoas como você colocou. Eu tenho lá desde um gerente de banco que ele resolveu se aposentar e ele está com uma verba e ele fala assim, agora eu quero investir na alimentação porque a alimentação é o foco. Sim. E aí, principalmente no nosso ramo de pizzaria, delivery, o cara acha que, a pessoa acha que abre 18, fecha às 23h30 e meia-noite e é só isso. Sim. Teoricamente, a loja aberta é só isso. Tudo vai correr bem se a tua equipe estiver bem montada e ela vai abrir às 18 e fechar às 23. Se você tiver condições de ter uma equipe e você não está junto, disponível, você tá tudo bem também. Show. Só que não significa que vai dar tudo certo. Sim. Só que tem todo antes, né? Eu falo, Preparo hoje, eu realmente... Não é só massa. Você tem, por exemplo, eu preciso vender à noite. Para vender à noite, eu tenho que me preparar de dia. Sim. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que criar conteúdo hoje, eu tenho que criar material, eu tenho que criar estratégia, eu tenho que ir atrás de compra. Show. Porque hoje a gente tem uma estrutura, mas nem sempre foi assim. Então, de manhã cedo, eu tinha uma Kombi que eu ia para o Ceasa, encher de coisa e trazer para as lojas. Rodava e distribuía. Melhorou um pouquinho, coloquei um ajudante. Melhorou um pouco mais, já tinha um rapaz para fazer isso. E eu já não precisava mais ir. Aí eu já comecei a pensar em outras estratégias. Então, assim, não dá para você achar que é 6 horas por dia de trabalho, né? Sim. Funcionários, eu tenho vários que fazem isso, outros que entram às 16, vão embora meia-noite. Minha carga horária é no máximo 8 horas. Show. Mas em si, como gestão, não. Hoje, realmente, como você colocou, a gente tem sim. Hoje, graças a Deus, né? A gente, ao longo do caminhado, tem uma outra qualidade de vida totalmente diferente. Mas isso não quer dizer que eu me desliguei. Como diz minha esposa, que às vezes, quando a gente cria algumas regras, né? E ela vira para mim, sai desse celular. Porque eu posso não estar nas minhas lojas durante a noite, mas as lojas se conversam, tá rodando, né? Então, o assunto é o meu cliente naquela hora. E, às vezes, para se desligar disso também é um desafio. Então, eu acabo fazendo uma jornada aí de 8, 9 horas da manhã à meia-noite, 1 hora, todos os dias. Show. Independente de onde eu estou. Porque ela não tem como se desligar, né? Você não consegue. Você viaja, você faz... Lógico, a gente hoje também, ao longo dos anos, a gente foi aprendendo a se educar. Sim. Porque senão a gente vive ela sem fazer mais nada, né?
Mas não é assim sempre, né? Então, realmente, essa questão do cara querer empreender achando que vai ser mais fácil, aí vem naquilo que você colocou no início. O prazo é curto. Porque ele vai desanimar. A hora que ele entender que tem que ir trabalhar sábado, aí todo o resto da família está na festa. A hora que ele entender, ele está lá. E ele vai precisar estar lá. Sim. Porque senão o negócio dele não vai rodar, aí ele começa a se questionar. E a gente vê muito isso acontecer, infelizmente, tá? Porque a pessoa, às vezes, é tudo que ela tem naquele momento e ela injeta num negócio ali, como um sonho, como um projeto, não se qualificou, sabe? Não Sim. aprendeu, fica na dependência, porque não é só montar. Montar hoje, se você tiver um bom nome, tem condições financeiramente, vai lá, pega um recurso, se você não tiver, e monta. Sim. Mas é a mesma coisa que me colocar do lado... Aqui eu estou respondendo, mas você está conduzindo. Se eu colocar do outro lado, eu não sei como é que vai ser feito isso. Provavelmente não vai ter o mesmo êxito. E assim é dentro do nosso negócio. Se você não se qualificar, não adianta. E é aquilo, né, Valmor? Novamente, permita-me contextualizar aqui a nossa conversa. Todas as coisas contribuem, cooperam aí para o bem daqueles que amam a Deus, né? E você já me disse aqui, já abriu para mim que é um homem de fé, um pastor. E dentro desse versículo, dessa semântica aqui que eu trouxe, eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, eu quero falar que o Valmor já é nosso parceiro há mais de 2 anos. Já utiliza tanto o app da Wabs, que é um parceiraço nosso, do Wilds, e dentro da Wabs ele tem um meio de pagamento via Pix. Eu quero que você me diga como foi que você conheceu a UV e como que ela tem contribuído para o desenvolvimento e crescimento da Cadalora. Legal, legal. Como você falou, a Wabs, né, o Wilds, que é um amigo, um irmão, uma pessoa que a gente tem caminhado junto e desenvolvido muita coisa junto também. A gente já está com ele, com a Wabs, já há bastante tempo. Show. A gente chegou até vocês, na verdade, através da própria Wabs, né? Sim. Como uma solução para alguns problemas que nós estávamos tendo. A gente, como disse, a gente sempre tentou sair na frente no mercado. Então, quando veio a primeira possibilidade de ter o pagamento online, a gente começou. Show. Ajudamos, inclusive, a desenvolver com outros aplicativos, inclusive, também o pagamento online. Só que, de repente, a gente deparou com uma situação muito complicada que foi as fraudes. Sim. E isso ali me levou. E é assim, quando você oferece um benefício para um cliente, é muito difícil tirar depois. Show. É como aquela história, né? Dar algo grátis, depois para tirar não é fácil. E a gente já tinha dado a facilidade do pagamento online, só que a gente se deparou com sérios problemas de fraude. Tendo o pagamento online, você enfrentou fraudes? Tendo o pagamento online. Show. Né? A gente operava com a outra operadora, vamos dizer, através disso. Então, a questão do segurança, o antifraude, as coisas realmente não funcionavam como era para funcionar. E aí o prejuízo ficava. Sim. Mas só por uma curiosidade. Esse pagamento online que você tinha era cartão de crédito, certo? Cartão de crédito. Show. Cartão de crédito. Que era uma facilidade e tal, beleza? E como disse, a gente já saiu na frente também lá atrás. Sim. Só que essas fraudes, de repente, e elas demoravam a aparecer. Então, às vezes, a pessoa tinha facilidade de fazer isso, assim, vários pedidos ao longo de uma semana, 10 dias, para depois começar a aparecer a fraude para a gente. As contestações. As contestações, e que aí também é uma outra dificuldade, porque as empresas, elas aceitam a tua defesa, vamos dizer assim, mas elas te exigem uma série de coisas. Sim. E eu vou usar até uma das coisas absurdas, onde ela quer uma cópia do documento. Agora, como é que um delivery que vai entregar vai tirar uma foto, uma cheque de um documento de um cliente, um RG dele? Não tem como, então esquece. Veio, você perdeu. Sim. E a gente deparou com isso. E aí eu precisei fazer eu suspendi. Só que aí eu também comecei a ter problemas com meus clientes. Como eu disse, era um benefício que eu tive que cortar. Show. E aí veio onde surgiu, então entrou... A OpenPix entrou. E aí, no início, a gente até falou, poxa, mas se um cliente pode, né? Mas realmente veio e nos atendeu naquilo que a gente precisava. E hoje a gente tem colhido, né? Eu falo assim, excelentes frutos disso, dessa parceria. Porque realmente a questão fraude, então, ela zerou. E os clientes se habituaram. Até porque eu também, como eu disse, né, as coisas vão mudando. Hoje o Pix em si é algo que transita dentro do nosso mercado de uma maneira muito forte. Então, dentro com vocês, a parceria dentro do nosso aplicativo, realmente ela fez toda a diferença e funciona hoje muito bem em toda a nossa estrutura.
Show de bola. O Pix hoje, em 2024, ele representa 59% de todos os meios de pagamentos que são utilizados no nosso território nacional. Então, assim, hoje a população brasileira paga mais com o Pix do que, de fato, com cartão de crédito e outros meios. Mas o mais legal que eu ouvi aqui, e até para outros donos de deliveries que vão assistir isso aqui, é o Valmor enfrentava centenas de fraude antes de ter o meio de pagamento via Pix. Depois que você instalou lá o sistema da UV, a OpenPix, como que foi essa questão em relação às fraudes? Elas diminuíram? Elas não ocorreram mais? Elas continuaram ocorrendo? Hoje a gente não tem. Show. Realmente a gente não tem. Hoje, essa questão né, de problemas, de fraude, a gente não existe. Tem, às vezes, alguma coisa muito pontual de algum cliente que faz um questionamento, algo assim, mas é uma coisa tratada e aí a gente tem a oportunidade de analisar. Porque a gente também não está livre de cometer algum erro, né? Porque muitas dessas fraudes que aconteciam, tinha a questão da fraude de um cartão clonado, roubado e tal. Show. Mas tinha aquele cliente também que alegava certas coisas e cancelava e não reconhecia a compra. Mas a gente tinha lá que foi entregue, tal endereço, tá tudo certinho. Então, e tinha esses meios. Só que naquele momento eu já não tinha mais como ter uma defesa tal. Né? Então, o cara simplesmente cancelava toda a compra, tudo aquilo que ele tinha consumido. E hoje, como eu disse, pontualmente, às vezes acontece alguma coisa ou outra, mas é tratado direto com a gente. Né? Então, a gente tem esse acesso ao cliente e até entender. E, às vezes, faz sentido, inclusive, o porquê que ele pediu um cancelamento. Né? Aí a gente vai, inclusive, administrando isso melhor, entendendo que, às vezes, a gente tem uma participação também. Mas essa questão de fraude, realmente, para nós, ela zerou. Nesse período que nós estamos hoje operando com a OpenPix, né? Ou seja, são 2 anos e pouquinho, se eu não me engano. Sim. Que a gente está nas nossas unidades todas. E, como disse, hoje, você mesmo falou, né? O crescimento do Pix hoje ele é muito forte. Né? O cartão de débito, a gente tem alguns números dentro do nosso negócio, ele realmente diminuiu bastante. Ainda tem aqueles clientes que mantêm o crédito, porque é uma questão financeira dele, de administrar o dia de pagamento. Às vezes o saldo na conta foi, mas o cartão é lá para frente, ele então utiliza. Mas quando se fala em débito, que aí é o Pix também, né? Então, essa substituição ela vem acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente vê a cada dia, né, o papel sumindo, né? O dinheiro sumiu. Então, hoje é meio eletrônico mesmo os pagamentos. E eu acho que por isso que o Pix também cresceu tanto, né? Sim. E me diz uma coisa, qual dessas nossas soluções que você utiliza lá mais contribuem para os seus clientes e os seus clientes mais gostam? É o Pix Online dentro do aplicativo da Wabs? É o link que você encaminha via WhatsApp? É o plugin Pix? Qual dessas soluções, ou a maquininha Pix, não sei se você já utiliza lá a maquininha Pix, mas qual dessas o cliente mais tem afinidade assim para utilizar? O plugin dentro do aplicativo, a gente percebeu que ele também está tendo um crescimento, né? Mas de estar dentro ali do próprio aplicativo, porque a gente também tem uma clientela que, como você falou, que é muito fidelizada dentro do nosso aplicativo, né? Da nossa base de clientes ali. Então, a facilidade de já estar disponível ali para eles funciona bem. Eu não utilizo, tá? Mas até porque a gente está ainda num processo aí de algumas mudanças através do WhatsApp. Então, eu não estou encaminhando o link, porque a gente focou realmente em direcionar o cliente para o aplicativo, diretamente lá, ou seja, fazer ele entender o nosso aplicativo. Inclusive, estamos gravando agora um material bem legal sobre como operar dentro, porque a gente tem lá o Fidelidade, uma série de coisas, né? Então, você usa cashback lá? Nós temos hoje uma pontuação que ele vai fazendo troca por produtos, né? Show. Então, a gente tem desde uma Coca-Lata até um vinho selecionado dentro. Então, tem várias... Então, a gente tem clientes que eles vão resgatando já todos os dias, porque ele quer resgatar. Show. Tem aquele que acumula para alguma data. Para resgatar algo mais nobre, né? E para a data, isso. Então, isso é muito legal, porque às vezes ele pode... Vou usar um exemplo, né? Ele compra ao longo do projeto, ele compra lá do período dele várias pizzas básicas, vamos dizer assim, as promoções e tal. Mas ele vai acumulando. E aí chega um momento que ele tem a opção, que talvez ele não teria antes, financeiramente, de comprar uma pizza premium. Estou dizendo até porque a gente não tem tanta variação de preços, né? Mas é algo diferente. Naquele dia, ele, poxa, eu resgatei uma pizza premium hoje e tal. Então, isso tudo é muito legal. Então, a gente trabalha com produtos para resgatar, através de pontos, né?
Show demais. Ô, amor, curiosidade, qual que é o menor preço de uma pizza sua e qual que seria aí o preço mais alto, assim, da sua pizzaria? Hoje eu trabalho na casa de R$ 50 a 95, mais ou menos. Ótimo A gente foi ticket. criando alguns, né? Eu comecei uma pizzaria de bairro, eu iniciei dentro do Butantã, Sim, era uma região de estudante, USP, sim. então, o cara ainda vai se formar um dia, né? Mas naquela época eu lembro que era muito comum, né? Os estudantes, eles vinham, e até hoje, de vez em quando acontece, vinham comer na minha loja, mas iam comprar a Coca-Cola no... até propaganda da Coca eu estou fazendo aqui. No mercado. Patrocina ele, hein, Coca? No mercado. E às vezes o pessoal, mas você vai deixar sentar na mesa e comer? Falei, hoje o que ele tem é comprar pizza aqui, mas um dia ele vai se formar, ele vai ser alguém, e aí ele vai voltar com a família, ele não vai precisar ir lá. Então, isso é algo que a gente já construiu. E aí a gente teve que desenvolver isso, né? Então, hoje a gente tem uma linha de pizzas que a gente consegue deixar bem acessível, são pizzas muito bem montadas, muito bem recheadas. E, ao mesmo tempo, a gente foi desenvolvendo algumas parcerias e criando novas linhas. Então, a gente tem hoje uma linha premium, que é uma pizza quadrada, que a gente faz com todo um diferencial de produtos e parceiros, a gente desenvolve isso, né? Então, a gente acabou pegando vários públicos, até entendendo que a gente tem ido para várias regiões. Então, eu tenho uma unidade aqui perto, nos Jardins, né? Que é um público, eu tenho na Granja, eu tenho... Então, a gente tem que ir se adaptando de acordo com... Se contextualizando. de acordo com o momento. Os preços mudam? Não, é a um gente padrão. é um padrão só em toda a nossa rede. A gente até, às vezes, me questionava isso. Mas, lógico, eu tenho custos, às vezes, diferentes, né? Você começa por uma estrutura, um aluguel, desenvolver mão de obra, tudo. Mas a gente entendeu que daria para fazer um meio termo, ou seja, e para facilitar também a própria gestão, né? Show demais. Eu acho que uma curiosidade minha, curiosidade de quem está nos assistindo aqui, é o seguinte: todo cardápio, a gente vê lá uma série de pizzas. E tem os sabores tradicionais, mas sempre tem a moda do chefe, a moda do pizzaiolo. E como você foi ali o fundador que desbravou ali e construiu a Cadalora, eu queria saber qual que é o sabor da moda do pizzaiolo ou da moda do chefe, que imagino que era você ali no começo. E acredito eu que esse sabor, ele existe. Desde o início e até hoje ainda continua. Eu tenho uma pizza que... eu não vou dizer que ela é a mais vendida hoje, né? Porque basicamente, mussarela calabresa, isso em qualquer pesquisa que você for fazer, elas vão estar na ponta. Então, eu já nem classifico, eu diria que a gente não precisaria ter primeira e segunda. Vamos começar a primeira e segunda já de novos sabores, sem mussarela calabresa. Mas eu tenho uma pizza chamada Mansur. Ela inclusive, o nome é em função da rua onde eu comecei, né? Que chamava Benjamin Mansur. Mas é um sabor que eu trago desde o Paraná, que eu desenvolvi lá. E ela permanece no cardápio até hoje. E, lógico, a gente vai desenvolvendo outras pizzas, outras situações, né? Nós temos hoje uma pizza que a gente tem faz parte também de um projeto que nós temos. Nós temos a pizza se chama Pequeno Príncipe. É um projeto de um hospital em Curitiba, do qual nós fazemos parte desse projeto, uma ação social junto com eles. É onde parte da venda dessa pizza que a gente desenvolveu toda a pizza que é vendida durante um mês é revertida para o hospital, em todas as nossas unidades. Então, isso a gente já está lá, acho que 6 anos já com esse projeto, e que a gente vai criando. Mas a Mansur, ela é algo que fica porque ela me remete. Eu trouxe essa pizza, eu fazia lá no Paraná. Então, a gente tinha essa no cardápio, lá ela tinha um outro nome, lógico, mas ela vem para cá e a gente mantém ela no cardápio, né? É uma pizza que me traz, assim, sempre uma lembrança. E eu falo, nem é uma das que eu como tanto, assim, costumo quase nem comer mais. Mas ela ainda permanece no cardápio. Show demais. Pessoal, você que vai pedir pizza aí na Cadalora, as duas principais pedidas para vocês aí, Mansur e o Pequeno Príncipe. Comprando o Pequeno Príncipe, você ainda contribui para o desenvolvimento de um trabalho social que a Cadalora participa. Muito legal. Valmor, você disse para mim o seguinte, que além das 17 pizzarias, você também empreende em outros ramos, em outras empresas. Você pode compartilhar aqui com a gente um case de sucesso seu aí dentro... Que seja com a Cadalora, com um cliente, uma história assim que marcou, ou até mesmo dentro de outra empresa que você hoje empreende aí. A gente tem, como eu disse, a Cadalora, ela tem uma marca, né, que hoje é reconhecida. Como eu te disse, a gente começou lá atrás, né, vendendo 1.400 pizzas no mês. Esse era um número, eu nunca me esqueço, em 2003.
para chegar onde a gente está hoje. Então, os números são muito diferentes, né? Show. A gente opera em outras marcas, sim, e isso é o que tem me levado quando, em muitos momentos, pelo longo da caminhada que a gente já tem, a gente cogitava a ideia de repente, está na hora de realmente, né, diminuir, tirar o pé, parar. E eu tinha algumas coisas em mente, um período, um projeto para isso acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho entendido, né? E esse último ano ele foi um ano muito especial, tem sido para a gente, como família, como ministério e como empreendedor também. Tem me levado a me desafiar novamente. Sabe quando você, de repente, já tinha dado aquela estacionada, está tudo bem, está tudo tranquilo, as coisas caminham 100%, já está tudo bem, né? Mas a gente entendeu que, primeiro porque ainda tem muito gás ainda para queimar, ou seja, uma caminhada ainda longa para a gente ir pela frente. E daria para conciliar isso. Então, a gente tem hoje outras operações, né? A gente tem desde uma hamburgueria, que inclusive também somos clientes da Open Pix, né? Show. E que funciona muito bem. Qual o nome da sua hamburgueria? Chama Burgup. Burgup. É uma hamburgueria, a gente tem uma unidade dela, aí ela tem salão, né? Ela é presencial e tem o delivery, né? Show. Então, ela opera, uma loja também na região do Butantã, muito boa, opera bem. Como diz, a comida, ela tá no meu sangue, né? Então, eu tenho aí uma casa de esfirra, que é a Esfirraria Mansur, que também está lá. Nós temos a Gringos Fried Chicken, que é uma casa de frango frito no balde, especializada e tal. Então, Show. A gente foi abrindo alguns outros segmentos, entendendo que a pizza sempre foi um produto muito forte, né, para o delivery. Mas, principalmente pós-pandemia, isso mudou um pouco. E a gente aí não pôde parar. Então, houve a necessidade, né, apesar de, por exemplo, a hamburgueria já ter ela antes da pandemia, algumas marcas já operavam, mas elas se fortaleceram nesse período da pandemia, até para a gente já ter uma estrutura de delivery muito forte. Na época da pandemia, a gente já estava preparado para o delivery, né? Que é o nosso foco. Então, ali a gente teve um grande diferencial, inclusive de crescimento. E aí, com isso tudo, me fez me desafiar. Então, talvez quando você me pergunta essa questão de qual um case sucesso, eu falo, para mim, hoje, o maior sucesso, o case, é o desafio. Aí eu comecei a empreender e entender que eu poderia fechar uma cadeia. Então, hoje eu tenho as minhas empresas de alimentação, ou seja, eu forneço alimentação, mas hoje eu já tenho, por exemplo, uma casa de carne, no qual eu forneço para a minha rede também. Já se tornou um ecossistema próprio. E agora a gente está indo para um outro passo, nós temos aí um projeto, aí já fechado juntamente com uma outra parceria, uma franquia, na verdade, que nós estamos alinhando junto, nós estamos indo para uma outra linha, totalmente diferente, mas que vai fechar o meu ecossistema. Ou seja, hoje nós vamos agora, até o final de outubro, a gente inaugura a primeira unidade, são mais 2 depois disso para inaugurar, são 3 no total já fechadas, na área de produtos de limpeza descartáveis, desde de um detergente para dona de casa até uma linha industrial. Show. E aí isso tudo já entra toda a minha rede dentro dela também. Então, ou seja, a gente entendeu e talvez esse seja o grande desafio e talvez um case que eu falo assim, é entender que você tem como conduzir os teus negócios não focado só naquele nicho ali, né? Então, dá para você desenvolver algumas coisas. E é o que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, e especialmente esse ano, como eu te falei, tem sido um ano muito, assim, de muitas realizações para a gente, né? Show. E é isso. Dá para prosperar em muitas áreas, né? Dá para prosperar. E esse prosperar, até às vezes, não é só... Lógico, a gente não tem... Ninguém aqui vai falar, dinheiro. Não, financeiramente, sim. Mas também, quando eu falo prosperar, é você estar bem. Você está feliz para isso. E a gente, por isso que eu falo, é um ano muito gratificante. A gente está muito feliz pelo que tem acontecido, aquilo que Deus tem nos proporcionado, nos dado, nos conduzido, direcionado. E a gente vê, né? Você citou, né, mais de 300 funcionários. Então, quando eu olho hoje, ontem a gente estava em reunião com os gerentes, estava fazendo uma avaliação de várias coisas. Quando você vê hoje que praticamente 350 famílias envolvidas, né, que isso multiplicando dá 1.000 e tantas pessoas, então você entende que a tua responsabilidade, ela por isso que eu falo, não dá para brincar de só 6 horas de trabalho. Sim. Quando há um pouco tempo atrás, a gente estava conversando. Há uma responsabilidade muito grande. Social, emocional. Social, tudo. E ali a gente tem pessoas, né, que passam por problemas como eu passo também. Sim. E entender isso,
criar uma maneira de conduzir isso é o desafio. Show demais. E, amor, para mim, prosperidade não está relacionada a dinheiro, está relacionada a isso. Qualidade de vida, família, filhos, netos, 300 funcionários, são 300 famílias que estão sendo empregadas e estão prosperando junto contigo, contribuindo para esse ecossistema. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Quais que são os próximos passos agora da Cadalora? A Cadalora, ela tem a intenção de expandir ainda mais, de ter novas unidades? Você tem um número, eu quero chegar a X unidades ou não? Agora eu quero, de fato, focar em um novo... Mesmo estando no mesmo ramo, mas em outros segmentos, em outras empresas, diferente do food service delivery de pizza. A gente está... parar, acho que essa é a palavra que já não vai mais... Não vai existir ela, né? A gente vai continuar. A gente pode diminuir, às vezes, em alguns momentos, por várias situações. A Cadalora é a minha principal marca, sim. É uma marca que a gente tem trabalhado, né? Tem investido muito, inclusive, nesse período. A gente está aí com vários projetos de melhorias internas, ou seja, desde, como eu te falei, nós estamos em treinamento constante com a nossa equipe, um projeto que a gente começou e do qual eu tenho mergulhado muito nesse período de ver o desenvolvimento, coisas que talvez lá atrás a gente não dava tanta importância, mas hoje a gente tem colhido já alguns frutos e tem sido muito legal isso. A gente tem uma unidade para inaugurar agora nos próximos dias, uma nova unidade, que é na Água Branca, que é uma região que a gente já atuava na Lapa, né? Então está vindo aqui para perto, inclusive onde nós estamos gravando hoje. Nós devemos inaugurar essa nas próximas semanas agora, essa unidade. Como marca, assim, são todas lojas próprias, né? Eu optei por isso. Show. Há muito tempo atrás eu falava, quando eu chegar em 12 unidades eu paro, que eu entendo que até ali eu consigo fazer uma gestão. Mas as coisas foram acontecendo e, então, assim, o crescimento ela vai acontecer, eu não tenho aquela pressão, tem que abrir 20, tem que abrir 10, as coisas vão acontecendo naturalmente. Show. A gente tem alguns outros projetos acontecendo, como eu te falei, essa questão desse novo produto que a gente está abrindo nessa outra área, né, a parte de limpeza. Paralelo a isso, a gente está com uma nova cozinha sendo montada, uma nova marca que está surgindo aí hoje. Show. Na área de temaki, né? Então a gente está indo para uma outra linha também, ou seja, comida. E ainda nós estamos com um projeto que eu não posso abrir, porque isso envolve outros parceiros juntos, mas nós estamos com um projeto que a gente quer se tornar, são alguns parceiros comigo, fazendo parte junto disso aí, um dos maiores referências em deliveries, onde você terá várias opções, mas em um único local. Show. Mas tudo próprio, ou seja, desde a estrutura, a gente está com um projeto bem arrojado e a gente está hoje com esse projeto para a primeira unidade surgir agora, mas é um projeto que daí ele vai avançar para outras regiões. Então, assim, eu não vou falar para você que a Cadalora hoje vai expandir rapidamente mais unidades, porque a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Show. E ainda assim, parte toda essa gestão ela está concentrada em mim, ou seja, as decisões, né? Então, eu vou levando muito tranquilo. Show demais. Tem que ter muita pujança, tem que ter muita cobertura espiritual e tem que ter muita paixão, né, para enfrentar tudo isso, né? Não tem como ser diferente. Eu falo, gostar do que eu faço, acho que isso tem que estar muito claro. Não adianta você fazer algo que você não é apaixonado, você vai fazer pela necessidade até um certo tempo, a hora que a tua necessidade ela for suprida, você vai abandonar. Sim. Tá? Então, como disse, eu já tive, eu já perdi, e graças a Deus hoje a gente recuperou, mas só permaneceu tudo isso e aconteceu tudo isso porque a gente realmente sempre teve essa paixão por esse segmento, por esse trabalho. Apresentar, descansar isso em Deus, para mim isso é fundamental. Eu não entro, eu não faço algo, eu tenho aprendido a ouvir. Né? Então, hoje, quando eu entro em alguma coisa, há uma concordância. Você segue um princípio de confiar, tudo a gente hoje entregar. Apresenta, entrega. Essa é uma parte que faz parte da minha caminhada. Eu sempre falo, eu não posso ministrar algo, pregar algo, se eu não estiver vivendo. Show. Então, isso é uma das coisas que me faz, a cada dia, se desafiar mais. Então, entregar isso, né, apresentar isso. E aí, depois, juntamente com a minha esposa, porque é a minha sócia. É a sua costela. É a minha costela, é com quem eu compartilho tudo, as dores, as alegrias. Sim. Então, tudo isso, a Sandra eu falo, é o meu ponto ali de sim, não.
Show. Então, muitas vezes eu me surpreendo com o sim dela, porque às vezes nem eu estava querendo, mas se ela falou sim, vamos fazer então. E às vezes o não dela também me faz refletir. Então, isso para mim é a base de tudo. Show demais. Ao longo dessa jornada da Cadalora, você me disse que teve alguns desafios ali na pandemia, certo? Como que você lidou? O que que você aprendeu? Qual foi a principal lição que você extraiu da pandemia? Qual foi a principal lição que você extraiu ao longo da sua jornada, mas principalmente no período de pandemia? Eu sei que você me disse aqui já que você já estava bem preparado para o delivery e o que funcionou muito bem. As empresas que tinham delivery foram as que mais prosperaram, né? Sim. E qual foi a principal lição que você tirou ali daquele período ao longo da sua jornada? Eu vou passar duas situações. A primeira a gente não é nada. Você vê que veio uma situação, mudou o mundo todo. Somos vulneráveis. Vulneráveis demais. Muitos falavam que era uma semana, 10 dias, 15 dias, e a gente viu aonde chegou tudo isso. Sim. E o estrago que foi feito. Então, por mais que você possa confiar em si mesmo, nos seus negócios, no teu saldo de conta, você vê que naquela hora, para muitos aquilo ali não serviu de nada. Ter uma conta com saldo lá em cima, você ser o melhor disso, daquilo, não resolveu nada. Ali todo mundo foi tratado igual. Sim. Né? Então, isso é uma lição que a gente tem que aprender. E às duras penas, mas eu acho que muita gente aprendeu. E uma segunda lição, para mim, é talvez a mais importante no sentido aí operacional, é você realmente estar preparado, ou seja, você estar organizado, você ter uma reserva, porque muitos negócios não reabriram. Sim. E a gente até entende, porque realmente mudou. A volta depois, pós-pandemia, também trouxe novas características. Né? Então, muitas regiões que dependiam de um público diário passou a não ter, porque o home office começou, né? Sim. A funcionar muito mais. Então, restaurantes que dependiam daquele público já não tinham mais. Então, isso fez. Mas o próprio fato da pessoa não ter reserva e no outro dia estar zero, parado, sem nenhuma entrada, realmente dificultou muito. Então, a importância de você entender a necessidade de você ter algo, um patrimônio guardado para as emergências. Eu falo isso porque eu vi muitos amigos, inclusive, não ter. E o cara não conseguir manter nem a própria folha. Show. E aí vem toda uma situação, porque também as famílias também precisavam, né? Então, assim, a pandemia, para nós, o fato de nós termos toda uma estrutura, funcionou muito bem. Lógico, tivemos que nos adaptar às regras, né? Ao novo, né? Ao novo. Tivemos, né, os problemas também, como tudo. Nós tivemos, começando por mim e pela minha esposa, nós ficamos 22 dias afastados. Perdi funcionários que contraíram e, infelizmente, vieram a óbito. Então, tudo isso foi, assim, porque não era só a gestão, a cabeça, o psicológico das pessoas estavam muito abalados. Muitos vinham trabalhar preocupados porque poderiam perder o emprego, preocupados se iam manter uma empresa aberta depois, mas ao mesmo tempo também preocupado com a sua saúde, porque ele voltava para casa. Então, assim, essa parte psicológica, ela foi muito trabalhosa. Então, são lições que a gente vai aprendendo ali, sabe? Mas o fato de estar preparado nos ajudou bastante, porque a gente já saiu, por muitos momentos a gente era a única referência. Eu tive cliente, vou te falar, assim, aquele cliente que já está comigo lá, sim, ele me ligava para mim e falava, foi um período que eu fiquei muito nas lojas, porque eu tenho que ser o primeiro exemplo, né? Sim. Isso é uma lição para a gente entender, porque se eu quero meus funcionários, eu também tenho que estar naquele momento difícil ali. E alguns clientes me ligavam, às vezes, porque a padaria não tinha entrega, mas ele queria um pão, um leite. Ele ia pegar uma pizza, mas você não tinha como passar aqui do lado da loja, você não tinha como pegar e levar para ele, porque ele não queria sair. E você fez isso? Eu tinha que fazer. Sensacional. Então, são coisas que... Você humanizou a situação e fidelizou ainda mais seu cliente. Ainda mais. São coisas que marcam. Sim. Né? Mas isso é o sucesso do cliente. Exatamente isso. Esse que vai, não é a pizza boa que ele vai... Sim. Falar, ele vai falar da experiência que ele teve. Experiência. Né? Que eu acho que hoje, como eu até estava falando, nós temos muitas coisas boas, né, hoje em São Paulo. Sim. Muitos produtos bons, pizzarias boas, mas o que conta é a experiência. Sim. Né? Você pode fazer uma pizza tão boa quanto a minha na sua casa. Sim. Acabou. Mas a experiência, isso vai contar muito. Né? E são esses detalhes. Hein? Show demais.
Bom, acho que o Valmor ele foi muito eloquente em suas palavras ao dizer que, de fato, a experiência do cliente gera impactos e resultados extraordinários, né? E me diz uma coisa, se você quiser olhar para aquela câmera ali agora, qual conselho você daria para um empreendedor que está sonhando, que está desejando iniciar uma pizzaria? Hoje no Brasil, a cada 10 pessoas, 9 começam um novo negócio aí. E tem pessoas que sonham em ter uma pizzaria, sonham em ter uma pizzaria de sucesso como é a Cadalora. Qual é o principal conselho que você daria, tanto sendo ele espiritual, material, profissional? Qual que é o principal conselho que você daria aí para esse empreendedor que sonha em ter uma pizzaria, em ter um negócio próprio? Mas eu vou resumir ela. Assim, na verdade, eu sempre coloco isso, né, no meu dia a dia, nas minhas ministrações, eu sempre termino e falo que ninguém de nós foi feito para caminhar sozinho. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está querendo começar hoje, não se isole. Antes, talvez, de você realmente dar o teu pontapé inicial, o primeiro já aconteceu, foi o sonho, o desejo de querer montar algo, isso já está dentro de você, mas busque agora conhecimento. Hoje nós temos muitas e muitas opções no mercado de treinamento, sabe? De realmente você poder levantar números, entender o que é o negócio. E quando eu falo não andar sozinho, é justamente isso. É buscar primeiro conhecimento, ajuda, bater na porta mesmo, de repente, algum conhecido, ou de de um lugar. Porque eu acho que quando a pessoa ela tem esse sonho, esse projeto, é porque ela já viu, ela idealizou em algum lugar que ela conheceu, seja a Cadalora, seja outras tantas que tem no mercado, né? Ela já falou, puxa, eu quero chegar naquilo ali, eu quero ser igual. Então, meu amigo, vai lá, bate na porta, conversa, se apresenta. Eu falo isso porque isso acontece constantemente com a gente lá. E pode ter certeza que, às vezes, isso vai te ser uma ponte para o teu sucesso, ou então até uma ponte, vai evitar de construir uma ponte que seria uma derrota lá na frente, porque você vai enxergar as claras. Então, busque ajuda. Antes de você colocar, às vezes, todo o teu patrimônio, investir teus esforços, tudo ali, ter uma decepção, busque, sabe, realmente faça treinamentos, trocar informações. Talvez esse seja o maior conselho que eu posso, sugestão, na verdade, não é nem conselho, é sugestão que eu posso dar. Ou seja, não monte nada, não ande sozinho. Busque pessoas para caminhar junto, para sonhar junto com você, fazer parte desses projetos também. Acho que talvez isso seja o melhor que eu poderia falar para você hoje, que tem esse sonho, esse desejo de empreender, de começar algo. Show demais, Valmor. É isso, né? Você já deixou aqui bem claro pra gente que não foi só o conhecimento em elaborar, em bater uma massa, em preparar uma pizza. Tem todo um contexto que envolve conhecimento financeiro, conhecimento administrativo, conhecimento humano. Precisa ter um conhecimento de tudo, precisa saber um pouco de tudo, né? Para você conseguir, de fato, fazer o negócio rodar, né? Com certeza. Hoje eu falo, para quem vai começar, está muito mais fácil, porque está tudo muito mais acessível, ou seja, né, a pessoa se especializa nisso, naquilo ali, faz um curso, um treinamento, vai se desenvolvendo. Mas para a gente que veio ao longo do tempo, porque a gente, na verdade, a preocupação era fazer. E você sabia fazer e estava tudo bem, mas não tinha uma gestão. Você imagina que quando eu comecei era na caneta e no papel. Você fechava, anotava o pedido do cliente no papel, o endereço dele, cada vez que ele te ligava, ele tinha que falar todo o endereço, porque você não tinha um sistema. Então, como é que se controlava isso? Controlar a saída dos entregadores, sabe? Eram uns desafios. Então, ao mesmo tempo que eu falo que é um desafio você se adaptar ao novo, e aí para gente que já vinha fazendo a vida toda de um jeito, de repente começou a mudar, e você teve que entender isso, foi um desafio. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a encarar esses desafios, você começa a falar assim, nossa, como é maravilhoso, como era difícil, como eu fazia, né? A minha primeira unidade, eu sempre falo isso porque essa minha gerente, a Núbia, está comigo até hoje, e eu me recordo que nós começamos na caneta e no papel, isso em 2003, tirando pedido. E eram 6 meses depois, eu coloquei os primeiros equipamentos, computadores. Os 386, 286. Show. Que hoje, de vez em quando, você vê alguma relíquia, eu falei, né? Sim. E ela olhava para mim, eu lembro que os primeiros dias ela chorava. Não, isso aí não dá certo, eu não quero mexer, eu vou pedir para sair e tal. Hoje, se eu perguntar para ela, tira o pedido da caneta, elas não sabem nem trabalhar.
Porque antes era uma caneta, um papel e uma calculadora do lado. Sim. Hoje o computador, o sistema faz tudo, né? Sim. Pergunta se quer voltar. Quer nada. Então, essas mudanças todas, né? Tudo isso é... Saber se contextualizar, né? não tem como. Show demais. Amor, a gente está encerrando aqui e eu queria te fazer uma última pergunta. E depois a gente vai ter um momento aqui de... Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com uma palavra só. Show? Mas antes eu quero entender o seguinte. Para quem é interessado em conhecer a Cadalora, em experimentar as pizzas da Cadalora, repito, pizza Mansur e pizza O Pequeno Príncipe são as que eu indico aí. E eu quero ir lá na Cadalora, conhecer e provar dessas duas pizzas. Onde que os clientes podem encontrar mais informações sobre a Cadalora? Como é que eles encontram você? Como é que eles te acham aí? Se você quiser falar, o momento é seu. O Cadalora digitou Cadalora aí, né? Com K de Que Bom, que a gente brinca, já faço propaganda Que Bom também, para facilitar. Show. Instagram vai direto, ali a gente tem todas... Eu falo até o Instagram porque hoje tem a facilidade, né? Hoje é mais dinâmico, né? Ali a gente tem todas as nossas unidades, os endereços, telefone, aplicativos, né? Show. A gente tem... Algumas unidades nossas, elas dispõem de alguns espaços para consumo no local. Show. Tá? E espaços pequenos, de 15, 20 lugares. E aí nós temos a maior unidade nossa, que é lá no Butantã, na Benjamin Mansur, na altura da Corifeu de Azevedo, 1180, próximo da Raposo Tavares, também da rodovia. Lá a gente tem um salão. E, o maior. Essa unidade ela é exclusivamente para salão e retira. Então, lá eu não tenho delivery nela. Então, lá nós temos hoje 180 lugares, um ambiente muito legal, muito aconchegante, de uma música gostosa, tem um telão para quem gosta de assistir um jogo, alguma coisa, então sempre está rodando. Mas é um ambiente muito legal. Então, a gente deixa o convite. Nessa unidade, eu tenho a possibilidade de quem quer consumir pizza e experimentar o nosso frango também, que é o empanado no balde. A gente tem essa possibilidade... A gente sentiu a necessidade, como eu tinha uma pizzaria que consome um público em um certo horário, e aí a gente viu a possibilidade de implementar esse produto junto nessa unidade. Então, hoje eu tenho aquele pessoal que às vezes chega às 6 horas, quer fazer uma entradinha, um aperitivo. Então, tem o frango também. Então, tudo a nível de salão ali, a gente tem essas... Então, o Instagram hoje é o meio mais fácil de nos localizar. Zona Oeste, algumas cidades ao redor, né? A gente tem lá. Show demais. Amor, vou te fazer uma pergunta e você me responde com uma palavra. Tá certo? Vamos lá. Fala pra mim, uma pessoa. Sandra. Uma inspiração. Deus. Um mentor. Pastor Wilson Guimarães. Show. Um sabor de pizza. Apesar de eu ter falado da Mansur, mas períodos, eu vou falar desse momento. Pepperoni. Pepperoni, show. Um segmento. Alimentação. E um objetivo. Ter deixado um legado. Show demais. Valmor, foi um grande prazer recebê-lo aqui. A nossa conversa foi sensacional. Pessoal, você que está aí nos assistindo, esse é o Valmor, dono da Cadalora. Foi uma excelente honra ter recebido você aqui. Obrigado, Valmor. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, viu? Deus Show abençoe demais. muito a cada um, viu? Show demais.